Fala devs, aqui quem fala é o Marlon e hoje vamos dar continuidade à nossa aula desenvolvendo plugins com GVince. Bom, espero que vocês tenham assistido a primeira aula do Danilo, tá? Caso vocês não tenham assistido, vocês não vão conseguir entender o que eu estou dizendo nesta aula, tá? Então, vou deixar um card, tá? Em algum lugar aqui da tela, que vai estar com o link, né, para a primeira aula de como desenvolver plugins. Bom, esta aula aqui, ela vai ser apenas um complemento, beleza? Por quê? Todo o core de desenvolvimento o Danilo já ensinou naquela primeira aula. E como eu havia dito, é uma aula um pouco antiga. A gente fez algumas modificações, algumas melhorias, tá? De como a gente consegue utilizar interação do GVince com o código que a gente está escrevendo aqui. E eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Como eu desenvolvi o plugin do ViaCep para dentro do GVince. Bom, tá aqui, tá? A estrutura do meu projeto. Aqui, ó. GVince Action Plugin ViaCep. Eu tenho apenas uma ação, que é esse Action Get Cep, beleza? Bom, desculpa. Eu tenho esta classe aqui, que é a classe base, tá? Do plugin, que é a gplugin ViaCep. Bom, o nome aqui do meu plugin, tá? A versão, qual tipo de projeto. E aqui vem uma parada que o Danilo acabou não mostrando na primeira aula, porque o plugin era bem simples, né? Que é dependência de arquivos, tá? A gente precisa fazer aqui uma lista, tá? Onde a gente vai retornar uma dependência que o nosso plugin venha a ter. Nesse meu caso aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma dependência de um arquivo chamado ViaCep Model, ViaCep Helper e REST-Sharp DLL. E aqui eu tenho que dizer os destinos onde esses arquivos vão parar quando a gente fazer a geração do código. Ou seja, quando a gente fazer a geração do código, este arquivo ViaCep Model vai parar dentro da pasta AppCode que o GVince gerar. A mesma coisa para o Helper. E o REST-Sharp, que é uma DLL, eu vou enviar ela para dentro do bin. Beleza? Tá, Marco, como eu faço isso dentro do meu projeto? Vocês vão criar uma pastinha dentro do seu projeto de plugin chamado res, tá? Basicamente de resource. E aqui dentro você vai colocar os arquivos, tá? Então aqui, ó, DLL. E agora eu vou estar aqui abrindo para vocês, por exemplo, ViaCep Model. O que seria esse arquivo? Ele é uma classe com as minhas propriedades aqui que eu quero de forma automática, né? Quando eu rodar o REST-Sharp, ele vai me retornar os dados basicamente com esses nomes aqui, tá? CEP, logradouro, tá? E assim por diante. E o mais importante, que é a minha ViaCep Helper. Por que eu fiz dessa forma? Eu vou estar abrindo aqui para vocês aqui, ó, a ação de getActionCep. E vocês vão perceber que o meu código escrito é bem simples. Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho, ó, var response gplugin ViaCep helper.buscaCep e eu passo o cep para esta função que eu criei, tá? E depois eu verifico se o response, ou seja, se o retorno do que ViaCep me retornar, ele é nulo ou não. Se ele não for nulo, eu seto os valores nos campos. Por que eu fiz dessa forma? Porque aqui dentro do ViaCep Helper é onde está o grosso de todo o código, onde ele faz todo o serviço. Senão eu ia ter que escrever tudo aqui dentro da action descrita aqui do GVince. Ou seja, a sua tela no clique do botão ia ficar poluída com bastante código. Então, eu optei por fazer uma classe, tá? Como o nome já diz, uma classe helper, tá? Para poder fazer todo esse grosso, que seria esse camarada aqui, ó. Então, ó, até uma classe estática, tá? Para não precisar instanciá-la. E olha lá, busca CEP, eu peço um CEP como parâmetro. Ele faz todo o request, tá lá na API, e depois ele me retorna o retorno. Eu vou deserializar o retorno, né? Ou seja, eu vou transformar ele num formato que a gente consiga interar com ele mais fácil, passando aquele modelo que eu havia mostrado para vocês ali anteriormente, que é este camarada aqui. Então, desta forma, a gente consegue ser bem maleável com o que a gente quer escrever no código. Por exemplo, nesta classe aqui eu consegui usar meus usings, tá? Então, ó, estou usando o ViaCep, tá? Que é para poder estar importando o modelo. E estou utilizando a REST-Sharp, só que só dentro desta classe ViaCep Helper, tá? Que vai ser empurrado junto com o código que o GVince gerar. Ou seja, o meu plugin ele depende desses 3 arquivos para poder funcionar. Então a gente vai estar escrevendo eles como dependência aqui dentro, beleza? Bom, essa
não foi a modificação, nenhuma novidade que nós tivemos, tá? Que aquele plugin realmente não precisou. A novidade mesmo ficou por conta disso aqui, ó. Aqui, ó, nossos parâmetros, tá? Agora, na aula anterior, o Danilo havia mostrado, nem lembro se ele mostrou parâmetro, mostrou sim, tá? Que era, acho que acredito, o nome que ele queria printar na tela. Bom, que seja. Nesse caso aqui, nós adicionamos alguns tipos novos de parâmetros. Por exemplo, anteriormente, ó, se você vir aqui, ó, o typer enum aqui, a gente tem, ó, bool, datetime, decimal, integer e string. E nós adicionamos um novo tipo, que foi o control. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para não estragar. O que acontece desse control? Agora, anteriormente, a gente pedia um dado de entrada. Tá? Então, ó, qual que é o CEP? O CEP vai ser, sei lá... Vou colocar aqui para não poluir. Bom, sei lá, 76.964.070. Ou seja, ele ia pegar o valor que estava digitado dentro do campo do G20, tá? Entre aspas. E ia jogar este valor como parâmetro para qualquer função que fosse utilizar ele como parâmetro. Beleza? E nós decidimos que, poxa, e se a gente quiser retornar o valor de alguma coisa para um campo, como é que a gente faz? A gente não tinha essa possibilidade, tá? Até a gente agora tem essa questão aqui do parâmetro enum do tipo ser do tipo controle. E a gente diz para ele quais os tipos de controle, tá? Que você vai estar aceitando dentro do G20, tá? Então, ou seja, a gente aceita gComboBox, gTextBox, tá? Sim, aceita mais controles, tá? Mas assim, esses são os controles mais básicos que você vai estar querendo utilizar dentro do G20 como parâmetro. Beleza? Na hora que você está construindo o plugin. No meu caso aqui, ó, setTextBox. Eu estou dizendo aqui que ele é um parâmetro do tipo controle, que eu vou permitir ele seja sempre do tipo gTextBox, tá? Eu vou estar abrindo o G20 aqui, para estar mostrando isso para vocês. Eu esqueci de deixar ele aberto. Enquanto ele carrega ali, eu vou mostrando aqui. Bom, por que serve essa forma do ser do tipo controle? Tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Cadê o parâmetro do tipo 0? Aqui, ó. This parameters 0, ou seja, é o meu primeiro parâmetro aqui, ponto value to string. O que eu estou fazendo aqui? Como eu havia dito, eu estou empurrando o valor que o usuário for digitar no CEP para dentro da minha função busca CEP. E qual que é a diferença, Marlon, desse parâmetro ser do tipo string e ser do tipo controle? Bom, aí que vem toda a questão. Neste caso aqui, eu só estou pegando o toString, ou seja, o valor realmente que foi digitado naquele campo. Quando eu pego e digo agora que o parâmetro é do tipo controle, o que ele vai acontecer? Eu vou pegar a referência deste controle dentro do G20. Agora eu não quero o valor que está digitado dentro dele. Eu quero, por exemplo, o nome dele, a ID dele ou algo do gênero. Então, se vocês perceberem aqui, ó, eu criei 5 variáveis aqui, dizendo que ela é do tipo G plugin control. Ou seja, estou falando agora, ó, pega o parâmetro, o valor 1, ou seja, o meu text box aqui, e pega o value dele para mim. A partir deste momento, este camarada aqui, ó, o setTextBoxControl, você consegue agora, por exemplo, ter o name dele. Então, ó, vou ter que colocar aqui para vocês verem, ó. setTextBoxControl, quando eu colocar ponto aqui, você vai ver algumas coisas que ele vai retornar pra gente. O tipo de controle, o ID, o name e se ele tem algum parente. Beleza? Então, desta forma, a gente consegue ter um outro nível de interação com o plugin. Porque, por exemplo, ó, eu estou falando aqui que é o seguinte, no restante do código. Se o CEP for diferente de nulo, eu quero agora poder, ao digitar lá meu CEP e o via CEP retornou, eu quero preencher os campos com os valores, correto? Que é o que o plugin faz. Deixa eu colocar aqui para carregar. Que é o que o plugin faz. E qual que era... onde eu ia jogar este valor? Se eu não soubesse o ID ou o nome deste camarada. Foi exatamente o que foi feito os parâmetros do tipo controle, exatamente por isso. Ou seja, ó, pega eu vou pegar aqui do sit, tá? Que é o que eu estava falando anteriormente. Pega aqui o setTextBoxControl, no nome dele, ponto text, coloca a resposta lá que o servidor me deu do via CEP, a localidade. Então, dessa forma agora, com os parâmetros do tipo controle,
eu consigo ter exatamente este manejo, tá? Se eu quero passar um valor ou se eu quero ter um valor como retorno. Nesse meu caso aqui, eu estou utilizando o parâmetro aqui em cima do G20 apenas como um parâmetro de retorno, ou seja, é onde eu quero retornar o valor que determinada ação a gente executou ali no nosso código está retornando, tá? Não sei se ficou bem claro. Qualquer coisa você pode estar mandando nos comentários aí que eu tento criar outra aula aí explicando de uma forma melhor. Bom, mas basicamente seria isso. Então nós temos esse novo tipo de parâmetro que é do tipo controle. Bom, o que eu vou estar abrindo aqui agora o projeto via CEP Plugin vai mostrar para você exatamente isso, ó. Eu vou carregar aqui, onde eu coloquei a action. Tá aqui, ó. Quando nós clicamos em CEP, por exemplo, ele é do tipo string, ou seja, ele vai agir como uma fórmula, tá? Então eu quero pegar aqui o CEP, por exemplo, já tava, né? Então, aqui, ó, CEP. Então, basicamente, o que o cara digitar aqui vai ser empurrado para a função. Vou até abrir aqui o código final aqui. Beleza? E aqui, ó, set text box. Eu havia dito que eu aceito campos do tipo, vou botar aqui, text box, ou seja, ele vai trazer todos os text box que tem em tela. E o state, que é um camarada diferente, e eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui no código, ele aceita combo box e text box, ou seja, então ele vai ter tanto os text box como o CB state aqui, que seria CB state aqui, que seria a minha combozinha aqui. Beleza? Bom, aqui no código gerado, ele vai ficar da seguinte situação, acho que tá aqui em data pages, aqui, ó. Que eu falei, ó, CEP field, tá? Esse CEP field aqui, ele vai pegar o valor que tá digitado dentro de CEP. E aqui, ó, as outras variáveis que eu criei aqui, ó. TXT district. Este é o nome do componente, tá? Da minha text box. Esse é o nome da minha text box. E a gente conseguiu isso graças ao quê? Graças ao nosso controle aqui, ó. Aqui, ó. Set text box control. A gente tá pedindo o quê? Na hora de escrever, escreve para mim não o valor que está dentro do campo, mas sim o nome do componente. Então, basicamente, nós temos esse efeito aqui. Nome do componente, .text, recebendo a resposta que o nosso busca CEP aqui devolveu. Show? Bom, acho que seria isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês. Aproveitar que estamos aqui já. Aqui, ó. Meu set text box. É ele mesmo. Aqui, ó. Eu tô perguntando se o tipo de controle. Então é uma outra interação que a gente pode fazer. Tá? Se o tipo do meu controle for do tipo do GCombo Box, a forma da gente empurrar o valor para dentro de uma combo é diferente de a gente enviar para dentro de um text, por exemplo. Aqui a gente coloca lá. Cadê? Aqui, ó. State.name.text. E para selecionar um item na combo é o select combo item. Tá? Então, tem essas duas formas de interação. Então, eu fiz dentro do mesmo código, se você quiser retornar o valor num text box ou numa combo box. Então, você pode estar brincando com esse tipo de control type aqui exatamente por isso. Tá? Então, se for do tipo G combo box, faz uma coisa. Se for do tipo G text box, faz outra coisa, tá? Então, o código também ficou malhável desta forma. Bom, e a última coisa que eu queria mostrar para vocês, na hora que vocês forem levar esse plugin para dentro do G20, tá? Então, ó, tô aqui dentro da minha instalação G20 plugins. O importante é sempre levar a pasta com os arquivos de research dentro, tá? Então, na hora que vocês estiverem fazendo um plugin, vocês não podem esquecer de criar aqui a pastinha aqui dentro do G20. Então, por exemplo, ó, por que via CEP dessa forma? Porque é o nome que eu dei aqui em cima, ó. O nome do meu plugin. Via CEP e dentro dele os arquivos dentro da REST, tá? Que vocês criaram no aqui no projeto de vocês. Show? Bom, espero que tenha ficado claro, que vocês consigam entender essas novas interações que houve com o desenvolvimento dos plugins, beleza? E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem comentários aqui no vídeo ou nossa comunidade lá no Discord, tá?
ou via WhatsApp. Bom, é isso que eu tenho para falar por hoje e aguarde novidades. Muito obrigado.